Vamos aqui então para nossa entrevistada dessa manhã de domingo, está aqui ávida aqui para começar o estudo. Ela está levando para a casa espírita esse tema, né, Francine? O pensamento, né? Na verdade, isso mesmo. Esse tema, o pensamento é tudo, ele é muito importante para nós que somos espíritas. Joana chega a dizer que o mais importante, Joana de Ângeles, é o nosso pensamento. Então é um estudo que nós estamos levando aí para todas as casas espíritas com muita satisfação, porque nós precisamos aprender a educar o nosso pensamento. E a gente só educa quando a gente conhece e sabe o que é o pensamento. E o tema é esse mesmo? O pensamento é tudo? O pensamento é tudo. Esse é o tema. Você não tinha me falado sobre o pensamento é tudo, assim, né? E eu coloquei a música aqui do Carlinhos para o pensamento é tudo. É verdade. Convergiu. O pensamento está sintonizado. É verdade. Agora, como a doutrina espírita conceitua ou vê o pensamento, Francisco? Na verdade, a gente precisa pensar que a doutrina espírita sempre está em consonância com a ciência. A ciência nos diz que o pensamento é produzido pela nossa mente, pelo nosso intelecto. Então, a nossa mente produz. O espiritismo nos diz que o nosso pensamento é produzido pela nossa mente espiritual. Então, na verdade, o pensamento é tudo aquilo que nos move. Através do nosso pensamento, nós vamos projetar, imaginar, criar, desenvolver. O nosso pensamento é que vai direcionar a nossa vida, com tudo aquilo que nós pensamos. Tudo começa pelo pensamento, né? Tudo começa pelo pensamento. O pensamento é a origem de tudo. Joana de Ângeles, no livro Fonte de Luz, Psicografia de Divaldo Franco, nos diz que o homem pode ser considerado pensamento que exterioriza, fomenta e nutre. E aí a gente vai lembrar para os nossos ouvintes que fomentar é alimentar. Então, eu sou considerada o pensamento que eu alimento. Todos nós que estamos aqui. O que vai permanecer em nós é aquele pensamento que nós alimentamos todos os dias. Não é aquele pensamento breve, não. E isso a doutrina nos fala, os pensamentos corriqueiros, eu vou pagar uma conta, eu vou descongelar uma carne para almoço. Esses pensamentos nós temos o dia inteiro. Nós pensamos do momento que nós acordamos até o momento de dormir. Eu estou falando, e eu tenho certeza que os ouvintes agora, que estão nos ouvindo, estão pensando no que nós estamos falando. E pensando em outras coisas também, porque é natural. Nós somos assim. Quando dormimos, o nosso cérebro continua em atividade o tempo inteiro. Mas nós precisamos ter cuidado com o que nós pensamos, porque o Espiritismo nos diz que a partir do momento que nós pensamos, Márcio, nós vamos exteriorizar, nós vamos projetar imagens de tudo aquilo que nós pensamos. Muito bem. Agora uma outra questão. Como o pensamento se processa na nossa mente, Francine? Na verdade, o nosso pensamento, ele começa a ser processado na nossa mente. E o que a doutrina nos fala? No livro Fonte de Luz e no livro Pensamento e Vida, Psicografia de Divaldo. Nós começamos a pensar e a partir do momento que nós pensamos, o nosso pensamento começa a produzir uma espécie de ondas. Só que nós não percebemos. Nós que estamos encarnados, olhamos uns para os outros e conseguimos ver a fisionomia. Se a pessoa está cansada, se está agitada, se está alegre, se está triste. Mas nós não conseguimos olhar para uma pessoa e saber o que a pessoa está pensando. Nós, encarnados. Tá bom. Encarnados nós não conseguimos. Mas Joana nos explica que a partir do momento que nós começamos a pensar, o nosso pensamento começa a produzir uma espécie de ondas. E aí eu vou pedir para nós que estamos aqui, para os ouvintes começarem a imaginar como se estivéssemos formando uma imagem acima das nossas cabeças, do momento que nós começamos a pensar. São ondas que nós estamos emitindo. E é maravilhoso nessa manhã de domingo nós estarmos aqui, porque o nosso pensamento se utiliza das ondas assim como o rádio. E aí nós vamos pensar. Nós estamos sintonizados aqui. Ondas. Exatamente. O nosso pensamento, nós vamos imaginar, mas como é que nós vamos sintonizar?
Nós que estamos aqui na FM 87.7, estamos todos sintonizados, ouvindo a mesma coisa. Pessoas que estão em casa, em Três Rios, em Paraíba do Sul, estamos todos na internet, rádio online, estamos sintonizados. As ondas que estamos emitindo vão chegar para todos os ouvintes. O nosso pensamento é a mesma coisa. Ele começa a se processar em forma de ondas, só que depois ele forma uma imagem do que nós estamos pensando. E aí nós vamos imaginar como se acima das nossas cabeças estivéssemos aqui com uma tela, exatamente em cima, passando a imagem do nosso pensamento. Isso é a chamada formas-pensamentos? Formas-pensamentos. Kardec, no livro A Gênese, vai falar, inclusive, da fotografia do pensamento. O pensamento é tão perceptível que Kardec nos explica que é como se fosse uma fotografia. E quando nós olhamos uma fotografia, nós conseguimos perceber roupa, construção, se é uma foto antiga, se não é, se estava asfaltado, se era de terra, se tinha paralelepípedo, quantas pessoas estavam na foto. A foto, ela nos revela a situação. E o nosso pensamento é a mesma coisa. O nosso pensamento, ele cria uma imagem mental, que é o pacote fluídico, que é a fotografia do pensamento, que são as nossas criações fluídicas que vão ficar perceptíveis aos desencarnados. E isso é tão verdade que nas cidades, como o nosso lar, as construções todas existem feitas através do nosso pensamento. Não usa até o próprio, a mão de obra. O próprio umbral, ele é e todo isso, plasmado todo plano espiritual. Né? Todo plano espiritual é a forma do pensamento que vai edificando as construções. Construções boas que ajudam e construções daqueles ainda que estão nas trevas. Então as construções são iguais, é dúbios, aquele negócio que às vezes a gente fala, meu Deus, que imagem, mas que eles projetaram e concretizaram aquela imagem. Mas agora, quando a gente está fora da carne, né? Quando nós estamos do outro lado da vida, na verdadeira parte, que é a parte espiritual, como desencarnados, né? Será que os desencarnados têm acesso ao nosso pensamento, Francine? Isso é muito interessante, a sua pergunta foi muito pontual, porque os desencarnados, e aí a gente precisa fazer um parênteses, todos os desencarnados, como diz Kardec, inclusive os moralmente inferiores, têm acesso ao nosso pensamento. Então nós vamos falar e nós vamos pedir para os nossos ouvintes imaginarem uma sala, um ambiente, andando no meio da rua. Quando nós passamos uns pelos outros, nós não conseguimos imaginar o pensamento. Mas aí a gente volta a lembrar que o pensamento é uma criação fluídica e nós temos o nosso pacote fluídico, a criação do pensamento. Então nós vamos imaginar que quando nós andamos pela rua, nós temos o nosso pacote fluídico, nós temos a nossa imagem mental. Então nós vamos imaginar como se fosse uma tela, uma televisão, cada um de nós. Os desencarnados que estão entre nós, eles estão em todos os ambientes. Eles não vão perguntar diploma, o que nós somos, qual casa espírita nós trabalhamos, se nós aplicamos o passe ou não, se nós somos palestrantes. Não. Os desencarnados, eles chegam no ambiente, eles só olham. Eles vão olhar só a nossa imagem mental, aquilo que nós estamos transmitindo. E aí, Márcio, Joana nos fala uma coisa interessantíssima, que através do pensamento nós fazemos um movimento de permuta com os encarnados e desencarnados. E aí nós vamos nos lembrar que a permuta é uma troca. E a partir do momento que eu tenho uma imagem mental, os desencarnados que estão no ambiente já vão saber. Essa pessoa está pensando aqui no jogo, está pensando em bebida, está pensando em arrumar briga depois do jogo. Quem gosta de briga já vai ficar perto. E aí eu tenho aquela pessoa que está pensando em trabalhar, está pensando em ajudar o filho. E aí eu tenho pessoas desencarnadas que estão com esse mesmo propósito e vão ficar perto. Tem aquele jovem que está nos escutando pensando assim, eu quero fazer Enem no final do ano, eu estou pensando em estudar, porque, Márcio, os projetos dependem de pensamento. Se eu vou construir uma casa, eu não posso comprar um tijolo. Eu vou construir aonde? Eu tenho terreno, eu tenho um projeto, eu procurei um arquiteto, como eu vou fazer essa casa?
Então, todos os projetos demandam pensamento. Por isso que Joana nos fala que é através do pensamento que nós vamos construir as nossas vidas. Então, respondendo a sua pergunta, os desencarnados percebem, através do nosso pacote fluídico, da nossa imagem mental, todos os desencarnados. Eles vão entrar no ambiente, vão passar pela rua e vão olhar e já vão ficar perto de nós, de acordo com o pensamento que nós estamos emitindo. E lembrando que esse pensamento, Joana nos fala, que é o pensamento duradouro, é o pensamento que envolve sentimento. Eu vou falar de novo, não é pagar uma conta, descongelar uma carne, não, é assim. Eu tô com raiva do meu vizinho, que meu vizinho, a filha casou e não me convidou. E às vezes, por conta de um acontecimento, a pessoa começa com rancor, começa com raiva, sentimento ruim, não quer mais ajudar o vizinho. Então, esses pensamentos estão sendo emitidos e a espiritualidade está percebendo. E ao contrário, quando acontece alguma coisa, nós falamos, não, eu vou perdoar. Eu preciso do perdão porque eu... Ele olha, não olha só o pensamento, né? Ele olha o perispírito. Ele já para o desencarnado é fácil de reconhecer, não é? É verdade, Vitor. Foi muito interessante isso que você falou. Eu até localizei um trechinho que está na obra Fonte de Luz. É um livro excepcional. Psicografia de Divaldo Franco pelo Espírito Joana de Ângeles. Tem um trechinho que Joana nos fala. Ideias elaboradas com atenção geram formas tocadas de movimento, som e cor, perfeitamente perceptíveis por todos aqueles que se encontrem sintonizados na onda que expressam. O nosso pensamento, ele é tão poderoso que nós conseguimos, além da imagem, imprimir som, cor e movimento. Então, a todo momento, o desencarnado, ele só olha e ele já nos conhece a fundo. Ele conhece o que nós estamos sentindo, porque o pensamento é reflexo do nosso sentimento. Quantos, é importante também ressaltar, ela falou a questão da leitura. Quando a gente está lendo uma obra espírita, né, a gente está emitindo o pensamento daquela leitura. Quantos à nossa volta não estão lendo com a gente? Quantos não estão, né? Porque através desse campo vibracional do pensamento, a gente atrai, né, a espiritualidade superior e aqueles que querem aprender, mesmo os que não são tão superiores, né? Bom, vou ficar aqui também do ladinho, escutando, né, só aqui de plateia, né, atento à leitura dela, né, da pessoa, né? Isso é muito interessante. Eu sempre falo que aqueles panfletinhos brancos que todas as casas espíritas têm, aquilo é remédio. A gente tem que andar no bolso, tem que andar na bolsa. Hoje em dia, o trânsito, o próprio relacionamento no trabalho, todos nós hoje precisamos trabalhar. Em qualquer momento de angústia, em que nós estejamos um pouco mais aflitos, vamos parar um minuto, vamos ler. São mensagens curtas que, a partir do momento que nós começamos a ler, e isso é incrível, o nosso pensamento se transforma. Então, se eu estava nervoso, eu me acalmo. E me acalmando, eu acalmo as pessoas que estão na mesma sala trabalhando comigo. Se eu estou numa escola, eu consigo começar a me harmonizar e me ligar imediatamente com a espiritualidade superior. A prece, a oração, a boa leitura são ferramentas que nós começamos a aprender a utilizar. A gente está falando sobre forma de pensamento, né? Qual é a consequência? Como que influencia. Eu estava lendo um livro sobre ansiedade. Eu já fui muito ansioso, né? A doutrina espírita foi muito generosa comigo para tirar minha ansiedade. Esfriou. E esse livro veio para acabar de fechar o ciclo da ansiedade, né? Para expulsar de vez. E aí, nessa leitura, uma página me impressionou muito, me despertou, né? Eu tive um despertar espiritual muito grande, né? Sobre o que me causava ansiedade. Rapaz, eu fiquei com um nível vibracional tão alto que eu senti que o perispírito expandiu, né? Porque você começa a se notar diferente, expandindo no quarto. Eu falei, ih, caramba, eu vou desdobrar. Mas foi uma sensação tão boa que eu achei até que eu fosse desdobrar, né? Então você vê como que o pensamento, né, a leitura, que ela altera esse campo vibracional através do pensamento, como que influencia no perispírito, né? Eu cheguei a pensar que ia desdobrar, mas eu só escutei assim, calma, rapaz, respira. Aí eu fui respirando e fui voltando. Abaixa a bola. Não, me deu um certo receio, rapaz. Eu falei, eu vou desdobrar.
Mas foi uma coisa espetacular, né? Porque foi um despertar espiritual daquela página. Você não pensou assim, estou desencarnando, não? Rapaz, eu fiquei preocupado com o que ia acontecer, sinceramente. Desdobrar tá bom, amigo. Na verdade, foi uma mudança de pensamento. Exato. Seu pensamento, mudando o seu pensamento, você mudou todo o seu campo vibracional e atraiu novas energias positivas para perto de você. E eu notei a espiritualidade próxima porque eles pediram calma, rapaz, respira, vai voltando, não vai acontecer nada. Interessante. Interessante. Ô, Francine, existe relação entre pensamento e obsessão? Essa relação é direta, Márcia, e aí a gente precisa sempre falar das formas de pensamento que nós emitimos a todo momento. Então, como essas formas são perceptíveis a todos os espíritos, mesmo os moralmente inferiores, eles conseguem perceber e localizar o nosso pensamento, e aí eles vão ficando próximos de nós, como acontece aqui conosco que estamos encarnados. Se nós pensarmos no nosso ambiente de trabalho, na rua, na família, por mais que às vezes a gente trabalhe numa empresa ou numa escola com 100 pessoas, tem uma ou outra que nós temos mais afinidade. Nós conversamos mais, o papo flui melhor, a espiritualidade da mesma forma. Os desencarnados, eles olham só a nossa forma de pensamento. Aqui a gente precisa lembrar que eu não preciso apresentar diploma, carteirinha, contra-cheque, nada disso. É só o pensamento. E aí eles ficam perto de nós. E aí o que vai acontecer? Esses espíritos desencarnados vão alimentar-se dos nossos pensamentos e nós também iremos atrair companhias espirituais com o que nós pensamos. E aí nós vamos imaginar uma pessoa que esteja triste. Uma tristeza. Começa com uma tristeza. Às vezes a pessoa perdeu um emprego, uma oportunidade, um relacionamento amoroso que terminou, perda de um ente querido, e aí a gente precisa colocar perda entre aspas, porque na verdade a gente não perde. A gente está devolvendo para a pátria espiritual. Mas aí já é outro tema para a gente pensar. Mas não vamos pensar em perda. Nós que somos espíritas, vamos pensar assim: a pessoa voltou para casa antes de nós. E aí a gente volta a falar para essa pessoa que às vezes agora está nos ouvindo, que está um pouco triste. Vamos mudar esse pensamento, vamos ler um livro, pegar uma palestra espírita na internet, ver um programa diferente para que nós possamos modificar o nosso pensamento. Porque, Márcio, vamos pensar, se a pessoa está triste e ela vai ficar com companhias espirituais que estão tristes, a pessoa vai ficar mais triste. E aí essa tristeza, daqui a um mês, não é mais tristeza. Ela pode tornar-se até uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome do pânico. Ou seja, depois de algum tempo, e quem trabalha em casa espírita, em reunião mediúnica, vai perceber que o trabalho, depois de algum tempo, não é mais só com a pessoa. É com todos aqueles irmãos infelizes que estão ali ao redor daquele nosso irmão. E aí precisa sim de um trabalho muito sério da família da casa espírita, mas principalmente da pessoa, para que ela possa ler, para que ela possa assistir uma palestra e começar a modificar o padrão mental. Isso é fundamental. Que blinda, né? Blinda. É muito interessante quando nós tem um estudo sistematizado da doutrina espírita, enfim, um estudo maravilhoso, e aí a gente começa a estudar e a gente começa a perceber que os assassinatos, quando investigados à luz do espiritismo, quem comete um assassinato começa muito antes a pensar naquele crime. Então, olha a seriedade do nosso pensamento, de nós vigiarmos o nosso pensamento. Se eu tenho um pensamento que não é bom, eu preciso falar, não, eu não vou mais pensar. Eu vou modificar esse pensamento. Porque se a pessoa começa a ter um pensamento, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou sair de casa, hoje eu não vou levantar da cama, e ela não trabalha e fica no quarto o dia inteiro, amanhã vai ser mais difícil para ela levantar. Então a gente precisa pensar. E quando a gente fala orai e vigiai, vamos esquecer vizinhos, vamos esquecer amigos, vamos esquecer das outras pessoas. Problemas. Vamos vigiar o nosso pensamento. Porque o nosso pensamento, como nos diz Joana, é tudo. O pensamento é que vai indicar as companhias espirituais.
E Jesus já falava isso, orai e vigiai não é o próximo tomar conta da vida de ninguém, vigiar a nós mesmos. E nós precisamos fazer isso. Nós não podemos impedir que um determinado pensamento passe pela nossa cabeça, como um pássaro. Mas nós podemos impedir que esse mau pensamento faça um ninho na nossa cabeça. Então ele passou, como um pássaro, passou. Não posso pensar, como é que eu vou pensar isso do meu vizinho? E se fosse comigo? E se fosse com a minha filha? E se fosse com meu filho? Eu não queria ter amor, eu não queria ter paciência, eu não queria ter caridade, como a doutrina nos diz, a benevolência, o perdão. Então vamos substituir esses pensamentos e não vamos deixar que maus pensamentos sejam como pássaros que fazem ninho na nossa cabeça, porque o ninho demora. Quem já presenciou construção de ninho em casa, a gente sabe. O passarinho pega um galinho, ele coloca, depois pega outro e coloca. Então olha o tempo que demora para fazer um ninho. Então não vamos permitir que maus pensamentos, pensamentos destrutivos às vezes, é que nós temos em relação a nós mesmos, de menos-valia, de depreciação, de tristeza, de remorso. Tem um estudo que chama-se A Força do Perdão, que nós fizemos nas casas espíritas, e o perdão, como a doutrina nos fala, é para os outros e é para nós. Porque como o Chico Xavier nos fala, nós não podemos modificar o que nós já fizemos. O passado foi feito, mas a partir de hoje nós podemos fazer diferente e fazermos um novo fim. Então nós precisamos ter esse otimismo. Eu errei, está na minha conta, mas a partir de hoje, desse momento, eu me proponho a ser um ser humano melhor. Eu não quero cometer mais esse erro. Então eu penso positivamente, eu leio, eu procuro boas companhias espirituais, que vão ser a minha retaguarda. É importante também frisar que essa mudança de padrão mental, de pensamento, ela inclusive, né, isso a gente tem que falar, nos livra de muitos karmas futuros. Né? Quando você muda o padrão mental, automaticamente, toda essa questão que nós falamos do perispírito, né, você dá um passo na evolução e muitos daqueles karmas que viriam mais pesados, eles também são suavizados, porque a espiritualidade superior consegue ler no seu perispírito, na sua forma de pensamento, opa, houve uma mudança. É verdade. Houve uma mudança nas cores, né, como você bem disse. Como a Lídia citou aqui Jesus, não podemos citar de Jesus de novo. O amor cobre a multidão de pecados. Isso mesmo. Exatamente. Né? Isso mesmo. E quando você falou, Márcio, da questão da obsessão, vou até virar aqui para vocês. E eu vou pedir para os nossos ouvintes agora realmente imaginarem as companhias espirituais. Às vezes nós temos na família, no seio familiar, uma pessoa maravilhosa, que trabalha, que é boa pessoa, mas essa pessoa sofre a influência do álcool. Então é uma pessoa que começa a pensar em bebida, já trabalha pensando no final do expediente em beber. Então ela começa a atrair companhias espirituais que também querem beber, que também querem fumar. E aí, depois de algum tempo, a gente às vezes percebe pessoas que deixam de trabalhar, que perdem o emprego. O casamento é desfeito por quê? Porque as companhias espirituais ficam ali orbitando ao redor daquele irmão, que é um irmão que já fica assim, ele entra no bar e não consegue sair. Ele pensa em tomar uma cerveja e toma 30. Então, olha quantas companhias estão ali. Então, olha a importância do nosso pensamento. E leva para casa, né? Exatamente, saiu do bar, leva aquela companhia para casa. Então olha a importância de nós filtrarmos o nosso pensamento. Nós precisamos pensar positivamente. Eu trabalho com educação e eu sempre falo isso. Quando a gente quer modificar um pensamento, quando a gente quer educar, você sabia disso, Márcio, Vitor, minha mãe já estava lá, nós não devemos usar não com criança, com pré-adolescente. Nós só podemos usar o não quando é a resposta para uma pergunta. Ah, esse telefone é rosa? Não, esse telefone não é rosa. Mas quando eu quero modificar um comportamento, eu não modifico com não. Porque o nosso cérebro, ele é uma máquina tão perfeita que ele retém aquela informação e ele esquece da palavrinha não. Então eu vou pedir agora para quem está em casa só me ouvir. E eu vou pedir para vocês não pensarem em um elefante rosa. Vitor, você conseguiu não pensar em um elefante rosa? É impossível. Márcio, você conseguiu não pensar? Agora, mães e pais e avós, vocês que cuidam das crianças e adolescentes, imagina todo dia a criança ouvir: eu não falei que não era para você não brigar com seu irmão? Olha,
Quantas coisas a criança vai reter? Ela vai reter briga. Eu não falei que não era para você não deixar o quarto desarrumado? Olha quantas vezes nós repetimos coisas negativas. E aí eu não poderia falar, vamos arrumar o quarto? Hoje eu te ajudo. Amanhã eu vou te olhar e eu quero verificar se o quarto está arrumado. Né? Vamos comer comida? Quantas pessoas nesse momento não desejariam um pedacinho de pão com leite? Vamos comer tudo? Então eu começo a falar positivamente. E eu tenho certeza, Márcio, Vitor, minha mãe, que se as mães e pais e avós começarem a fazer isso, em poucos dias nós teremos uma mudança de comportamento. Porque nós vamos modificar o jeito de falar com as nossas crianças. E eu tenho certeza que elas vão internalizar de uma forma diferente. Eu vou substituir briga por harmonia. Se nós nascemos na mesma família, é porque nós precisamos estar na mesma família. Nós precisamos nos entender. Vamos falar com amor com seu irmão? Eu quero harmonia aqui, então vamos fazer uma votação? Se eu tenho uma televisão só, qual programa que nós vamos ver? Então a gente exerce a democracia dentro de casa, a gente ensina respeito para as nossas crianças e a gente sabe que a gente só é um adulto respeitador se nós aprendemos a respeitar na infância, no nosso lar. O lar é a escola primordial. No estudo sobre educação, a Joana nos fala. O lar é onde nós construímos a base do nosso desenvolvimento. Escola nenhuma na Terra, nenhuma escola se compara ao trabalho de edificação de caráter que o lar faz em nossas vidas. Então vamos modificar a forma de falar, modificar o nosso pensamento e atrair boas companhias espirituais para a nossa casa, para o nosso lar. E aí o culto ao lar é fundamental nisso que nós estamos falando. O culto ao lar protege a casa, protege a rua, protege o lar. É uma injeção de ânimo, de força, de harmonia que o lar vai ter. É importante até falar do culto ao lar, até desse alcoólico, né? Se por acaso alguém está escutando, nos escutando, né? É uma forma de impedir que essas entidades, né, perversas, elas adentrem ao lar. Então, de repente, aquele alcoólico, mesmo voltando alcoolizado, ele entra, mas é blindada a entrada dessas entidades perversas, e dentro desse lar harmônico, a espiritualidade superior vai poder trabalhar, inclusive doutrinando no sono do alcoólico, doutrinando para que ele possa até diminuir. É uma forma da gente estar ajudando aquele que sofre, né? Lembrando que o alcoólico, ele é um indivíduo que sofre, porque não só o seu psiquismo que leva ao alcoolismo, mas também o psiquismo adverso daqueles que estão ao redor, influenciando, reforçando o pensamento do álcool, né? E colocando também, embutindo formas de pensamento, né? A gente tem relatos que eles inclusive tocam a garganta do alcoólico para dar sede, para estimular a sede, colocam formas de pensamento misturadas às formas de pensamento daquele que sofre pelo álcool, para que ele se confunda, eles querem, né, a bebida, eles querem o alcoólico. Eles criam essa cortina e que o alcoólico, infelizmente, não consegue se descortinar e sair, né, desse pesadelo, né? Um pesadelo em vida, né? Principalmente que quem é alcoólatra, e se ele não se curar, quando ele desencarnar, o vício vai com ele. E ele será mais um daqueles obsessores. Exatamente, ele vai querer aqueles vapores alcoólicos, vai se juntar com quem ainda tem o vício do álcool. Ou que bebeu juntos, né? Simples, Beberam juntos, olha, beberam muito tempo, você ficou 20 anos no bar, porque 20 anos com o bar. Aí ele já é amigo, já se considera um amiguinho. É uma sintonia mental. E é importante nós pensarmos, quando a gente fala dos obsessores, sempre assim, os nossos irmãos menos felizes, porque precisam também de acolhimento, de esclarecimento. E aí, se no lar a gente faz o culto ao lar, se a gente fala, eu vou parar e eu quero que também todos nós sejamos felizes, a gente começa também a doutrinar, porque a espiritualidade nos fala, são irmãos menos felizes,
desconhecem a verdadeira felicidade, desconhecem Jesus. Vivem na dor, né? Sim, vivem na dor. Quando você estava falando, Vitor, eu lembrei de um livro do Hermínio de Miranda, que chama-se Nossos Livros São Espíritos. Um livro fabuloso. Nossos filhos são espíritos. E aí ele fala de uma determinada passagem, né? De uma pessoa que morou na Idade Média e ela acabou desencaminhando muitos homens, e um desses homens ficou muito triste porque ela não quis casar com ele, e aí começou a beber. Depois do plano reencarnatório, ela reencarnou na Argentina, mais ou menos 1930, 1936, numa zona rural. E aí, como ela tinha feito abortos, ela foi a primeira filha. A mãe teve 8 bebês, no 8º parto a mãe desencarnou e ela ficou encarregada de cuidar daquelas 8 crianças, porque ela havia provocado anteriormente 8 abortos. E aí a espiritualidade no plano reencarnatório já falou, sabe quem será o seu pai? Será aquele homem que no passado você desencaminhou, que ele queria ter casado com você, queria ter te dado um lar, queria ter criado o filho que vocês estavam esperando, mas você não deu essa oportunidade. E a espiritualidade falou, ele será seu pai. E ele nascerá com a doença do alcoolismo. Então é uma doença. Algumas pessoas nascem com essa doença. Sim. Então a responsabilidade nossa, da nossa família e do pensamento que nós vamos emitir. Por quê? Porque se essa pessoa fica pensando em beber, ela vai atrair companhias espirituais que queiram beber. E aí quando ela vê, é um quadro que às vezes a pessoa, como nós falamos, perde o emprego, não consegue mais se organizar, tem uma desarmonia no lar muito grande. Por quê? Porque todos os espíritos percebem o nosso pensamento. Então vamos pensar sempre positivamente. Eu sempre penso no que eu quero. A gente tem que pensar um projeto, um plano, uma meta. E aí a gente fala para os nossos jovens, vamos pensar em estudar, vamos pensar em fazer o Enem, vamos pensar em uma faculdade. Mães e pais que estejam nos ouvindo, vamos nos pensar em como ajudar as nossas crianças no trabalho, a se desenvolver. Tem alguma tarefa da escola? Eu posso ajudar a professora? Para que a gente possa pensar positivamente e atrair boas companhias espirituais para a nossa vida. É importante também, desculpa, Márcia, interromper, ela está falando sobre essa questão do pensamento, eu estava lembrando, a gente saber diferenciar dentro da gente o que é nosso pensamento e o que não é nosso. Sugerido, que foi sugerido. Esse treinamento, né, que está proposto para a gente pensar positivamente, chega a um ponto que você começa a entender o que não é o seu pensamento. Né? Vitor, isso que você falou é fundamental e faz parte do nosso estudo, quando a gente pega o Livro dos Espíritos, e aí o Livro dos Espíritos tem uma parte que fala, o capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E aí nós temos o seguinte tema, faculdade que os espíritos têm de penetrar o nosso pensamento. E aí a gente precisa lembrar para nós que estamos aqui, para os nossos ouvintes, que os espíritos, sim, eles têm a capacidade, primeiro, de perceber através das formas de pensamento. Então, eles conseguem perceber. Depois, eles têm a capacidade de nos influenciar. Porque a partir do momento que eles percebem o nosso pensamento, eles podem alimentar aquele pensamento. E aí, quem tem uma vontade de trabalhar, pode ter mais vontade de trabalhar no bem. Quem tem a vontade de beber pode ter mais vontade de beber. Quem está triste pode ter mais tristeza. Por quê? Porque eles vão perceber e vão nos influenciar. E aí Kardec pergunta exatamente isso que você falou, na questão 464. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? E aí a gente se pergunta, porque nós vivemos essa influência, como Joana nos fala, o movimento de permuta. Nós emitimos as imagens mentais e vamos receber também influência. E aí Kardec fez essa pergunta, como distinguir se essa influência vem de um bom ou de um mau espírito? E aí os espíritos nos falam de uma forma que não tem como nós não entendermos. Eles respondem, estudai o caso. Os bons espíritos apenas aconselham o bem. Cabe a vós fazer a distinção. Ou seja, se eu tenho uma determinada ideia, um determinado pensamento, eu fico em dúvida. É um bom pensamento? Eu vou ajudar alguém? É uma obra para o bem da comunidade ou para o bem da família? Nós precisamos estudar o caso. Falar mal dos outros, pensar mal dos outros, divulgar notícias
falsas por meios eletrônicos não nos ajuda. Não é uma inspiração do bem. Então nós precisamos estudar caso a caso e sempre lembrando do livre-arbítrio. Nós nascemos com o livre-arbítrio. Então nós somos influenciados? Sim. Sofremos influência? Sim. Mas a palavra final, aquele ponto final no contrato, aquela assinatura final é nossa. Então nós precisamos exercitar. Às vezes eu dou palestra e tem criança, e para a criança entender eu falo assim: você gosta de futebol? Gosto. Na partida, quem tem além dos jogadores? Aí normalmente as crianças falam: tem um juiz. O que o juiz faz? O juiz não decide? Não tem o árbitro? O que o árbitro faz? Ele vai dar um cartão vermelho, ele vai dar um cartão amarelo, ele vai ver se é falta. Então o árbitro vai decidir. Quando a gente fala livre-arbítrio, a gente lembra do árbitro, daquele que dá a palavra final. Livre-arbítrio depende de cada um de nós. A palavra final é nossa. Nós é que vamos falar: eu recebi essa sugestão e eu vou alimentar essa ideia. Ou não, eu não posso pensar isso. E aí eu vou ler uma página, ouvir uma música. Olha que maravilha! Nós ouvimos uma música abençoada. Nós podemos hoje, com o telefone celular, coloco lá uma música, escuto, 5 minutos depois, eu tenho certeza que nós estaremos mais tranquilos para o trabalho, para o dia a dia, para o convívio com a família, porque a música ela nos acalma. E se a gente prestar atenção na letra, nós estaremos rezando junto com aquela letra, com aquela melodia, com aquele cantor. E aí vamos mudar a nossa imagem mental, que é isso que a gente precisa vigiar e conhecer. Muito bem. Lembrar, Francine, para o espírito, as mãos, né, é o pensamento e a vontade. Né? É verdade, Kardec nos fala isso. Quando nós pensamos assim, o que o trabalhador usa para trabalhar? Nós utilizamos as nossas mãos. E o espírito? O pensamento e a vontade. Olha, quando o estudo é bom, o tempo passa com um sopro, né, Vitor? Passa com um sopro, olha, rapaz. Não deu nem pro Marquinhos, Marquinhos? Passou rápido demais. Rápido, Nossa. Agora cada dia mais com a internet, rapaz, o tempo passa mais rápido, já voou. Acabou. E uma coisa interessante para a gente pensar, o nosso irmão falou da internet. Sempre que eu estou nas casas espíritas fazendo esse estudo, eu peço o seguinte: nós precisamos ter um tempo, ou à noite ou de manhã, para pensarmos no que nós estamos pensando. Se eu já acordo e já vou para o celular, se eu já vou para isso, se eu não tenho tempo de pensar, de refletir sobre o meu pensamento, como é que eu vou saber as companhias espirituais que estão junto comigo? Verdade. Então nós precisamos ter esse tempo, essa reflexão. Eu estou pensando em quê? Estou pensando num projeto? Eu estou pensando em algo bom para mim? Eu estou pensando em um plano para minha família? Eu estou pensando em estudar? Eu estou pensando em trabalhar, em construir uma casa? Eu estou pensando em ajuda para me livrar do alcoolismo? E aí a gente lembra que nós temos o AA. Quando nós fazemos o estudo ali no Centro Espírita Laura Cabral, nós vemos ali os irmãos reunidos no mesmo horário da palestra. Olha que informação importante para quem está nos ouvindo. Não é momento de desespero, existe ajuda. Isso. Vamos pedir ajuda, vamos procurar ajuda, que com certeza a espiritualidade irá nos ajudar. A família também vai entender que precisa ajudar esse irmão. Existe ajuda, existe salvação, então nós precisamos ter essa humildade. Vamos procurar ajuda e vamos mudar o nosso quadro mental. Lembrando que, falou em AA, esses 12 passos são baseados nos princípios bíblicos, que foi feito também com auxílio de um padre. E que comprovadamente, nós sabemos, resgata milhares de pessoas no mundo inteiro. Verdade. Mudando o padrão de pensamento. Mudando o padrão de pensamento, tendo ajuda e a conversa para quê? Para edificar, para mudar o padrão de pensamento.